Seja bem-vindo ao Esqueletos da Sociedade. Se você é um amante de terror e leitura, não pode deixar de ler o clássico dos clássicos, um dos maiores livros da literatura de horror de todos os tempos. Estou falando, claro, dele, Drácula, de Bram Stoker. Hoje vamos comentar um pouco sobre esta obra-prima do terror. Publicado em 1897, Drácula, de Bram Stoker, é uma das obras mais influentes da literatura gótica e do gênero de terror. O romance não apenas consolidou a figura do vampiro como um ícone cultural, mas também explorou temas profundos como o medo do desconhecido, a luta entre o bem e o mal e as tensões entre a tradição e a modernidade. Esta dissertação analisa a estrutura narrativa, os temas centrais e o impacto cultural duradouro de Drácula. Drácula é construído de forma epistolar, utilizando cartas, diários, artigos de jornal e entradas de registros para contar a história. Essa estrutura fragmentada cria uma sensação de realismo e imediatez, permitindo que o leitor experimente os eventos através das perspectivas múltiplas dos personagens. A ausência de um narrador onisciente aumenta a tensão, pois o leitor só sabe o que os personagens sabem, mantendo o mistério e o suspense. A narrativa também reflete a mentalidade vitoriana da época, com sua ênfase na documentação e na racionalidade. No entanto, o uso de documentos reais contrasta com o conteúdo sobrenatural da história, destacando a luta entre a razão e o irracional. Alguns dos temas centrais desta obra são: número 1, o medo do outro. Drácula representa o outro por excelência, um estrangeiro da Transilvânia, uma região associada ao exótico e ao primitivo. Sua invasão da Inglaterra simboliza o medo vitoriano da contaminação cultural e moral. O vampiro é uma figura que desafia as normas sociais, religiosas e científicas, personificando os temores da sociedade em relação ao desconhecido. Número 2. Sexualidade e repressão. O vampirismo em Drácula é frequentemente interpretado como uma metáfora para a sexualidade reprimida. As cenas em que as vampiras seduzem Harker e Lucy são carregadas de erotismo, sugerindo uma transgressão das normas sexuais da época. A transformação de Lucy em vampira, por exemplo, representa a libertação de desejos proibidos, enquanto sua destruição simboliza a restauração da ordem moral. Número 3. Tecnologia versus tradição. O romance contrasta a modernidade tecnológica, como o uso de fonógrafos e máquinas de escrever, com as forças sobrenaturais e tradicionais representadas por Drácula. Van Helsing, embora seja um cientista, recorre a métodos antigos, alho, crucifixos, estacas, para combater o vampiro, sugerindo que a ciência sozinha não pode explicar ou derrotar o mal. E número 4. A luta entre o bem e o mal. Drácula é, em sua essência, uma história de luta entre o bem e o mal. O grupo de protagonistas, liderado por Van Helsing, representa a união da razão, da fé e da coragem contra a ameaça de Drácula. A vitória final sobre o vampiro simboliza o triunfo da humanidade sobre as forças das trevas. Drácula teve um impacto profundo na cultura popular, moldando a imagem do vampiro como a conhecemos hoje. O romance inspirou inúmeras adaptações para o cinema, teatro, televisão e literatura,
desde o clássico Nosferatu de 1922 até as reinterpretações modernas como Bram Stoker's Drácula de 1992 e séries como Castlevania. A figura de Drácula se tornou um arquétipo, representando não apenas o mal, mas também a sedução, a imortalidade e a rebeldia. Além disso, o livro influenciou o gênero de terror como um todo, estabelecendo convenções que persistem até hoje, como o uso de atmosferas sombrias, a luta contra forças sobrenaturais e a exploração de temas psicológicos e sociais. Drácula de Bram Stoker é muito mais do que uma simples história de terror. É uma obra rica em simbolismo e significado, que reflete as ansiedades e os valores da era vitoriana. Através de sua narrativa inovadora, personagens memoráveis e temas universais, o romance continua a fascinar e a inspirar leitores e criadores mais de um século após sua publicação. Sua influência na cultura popular é um testemunho do poder duradouro da literatura para explorar os medos e os desejos mais profundos da humanidade. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, não deixem de ler esta obra-prima magnífica. Eu tenho certeza que a imersão de vocês vai ser algo maravilhoso. Leiam Drácula de Bram Stoker. Você não irá se arrepender. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com um amigo. Um abraço e até mais.